Então vamos lá, né? Aqui você vai selecionar então a ferramenta do pincel aqui no início, né? Seleciona primeiro o pincel. Aqui a primeira configuração dele você vai clicar nessa seta e nessa rodinha aqui, ó, no canto direito dessa janela que abriu. Clicou nessa rodinha, ele vai ter uma opção aqui para você redefinir, né, a ferramenta. Quando você clicar em redefinir a ferramenta, pronto, ele volta para o tipo de pincel normal, no tamanho normal, com opacidade normal e todas aquelas outras configurações que tinham sido feitas ali para a ferramenta, volta ao padrão dela. Isso que eu acabei de mostrar com o pincel pode ser aplicado com qualquer outra ferramenta, é o mesmo procedimento. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho dele. Ah, mas ficou muito grande. Lembrando que isso aqui não tem problema, ó. A seleção serve justamente para que ele preencha somente na área em que eu selecionei. Vou escolher aqui uma cor, de acordo com a cor da luz que eu quero aplicar, que vai ser amarela. Pode ser qualquer cor aí que vocês queiram. Colocar ela até mais ou menos clara aqui, ó. Ok. E vou clicar, segurar e arrastar para passar ela aqui, ó. É isso mesmo que eu quero que aconteça, ó. Pronto. Passei a minha cor aqui dentro dessa camada neon. Agora a camada neon, ó, já tem um objeto ali. Ela já tendo um objeto, eu posso fazer a partir desse objeto sair um brilho, né? Então é isso que eu vou fazer. Vou pressionar Ctrl D para cancelar aqui. Vou pressionar com o botão direito sobre a camada neon, opções de mesclagem. E se vocês acompanharam o módulo anterior, você já sabe aplicar isso aqui. Brilho externo, clica sobre o nome dele, né, para que as configurações sejam mostradas aqui à direita. Clica sobre a cor. Eu vou clicar até aqui, ó, sobre o tom de amarelo que eu quero aplicar. Pode ser até exatamente esse que eu coloquei aqui embaixo mesmo. Perfeito. Deixa um pouquinho mais claro. Ok. Vou selecionar aqui a técnica dele precisa. Vou aumentar um pouco o tamanho. Olha lá, ele já está aumentando o brilho. Ó. Vou só afastar um pouquinho para me ter uma noção melhor de como que isso está sendo aplicado nele. Ó. Vou aumentar um pouquinho a expansão. Ok, ele tá muito claro. Vou deixar ele um pouco mais escuro. Aí. Beleza. E aumentar um pouquinho mais o tamanho dele. Só que ele não tem que ter esse brilho para cima. Então nós vamos precisar depois de fazer um ajuste ali, né, nessa área superior dele. Ó. Aqui nós temos as técnicas, né? Pode ser mais suave, que ele fica um brilho mais suave. Ou preciso, onde ele espalha um pouco mais. Ó. Esse precisa aqui, pelo menos para a parte de baixo, ele fica melhor. Né? Aqui a opacidade dele também. Ó. Quanto maior, mais forte ele fica, quando menor, mais opaco vai ficar aquele brilho. Vou deixar aqui mais ou menos 45, eu acho que tá bom. Perfeito. E aí você pode configurar como você quiser. Claro que essa sobra que ficou para cima, que ficou na roda, isso não existe. Então eu preciso de uma seleção para poder tratar isso aí. Né? Se você quiser trabalhar fácil essa seleção, você faz o seguinte, pressiona o Ctrl e clica sobre, pega aqui a ferramenta de mover, pressiona o Ctrl e clica uma vez sobre o desenho da camada. Ó. Pronto, ele faz a seleção novamente para você. Toda vez que você fizer isso, ele seleciona o objeto. Só que agora é o seguinte, eu quero que ele mantenha a seleção invertida. Eu não quero selecionar essa parte aqui. Ó. Eu quero que ele selecione invertido. Então eu venho aqui, eu quero inverter a seleção. Né? Eu venho aqui em selecionar, o comando que faz isso é o Ctrl I. Ctrl Shift I, né? Ctrl Shift I, ele inverte a seleção. Pronto. A seleção agora não existe mais naquele lugar que ela estava. Ela está por fora. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, a ferramenta borracha e posso diminuir um pouquinho o pincel, estando na camada neon, e passar aqui, ó, em áreas onde eu não quero que ele me mostre esse brilho. Só que percebe o seguinte, eu estou passando aqui nessa área. Está apagando alguma coisa? Não. Porque ele só entende que existe efeito aqui nessa camada neon, aonde está esse desenho dela. Aonde não, se eu passasse nesse desenho e ele tivesse selecionado, ele apagaria, que ele não vai apagar porque não tem seleção nenhuma. Então ele não deixa de início eu apagar o brilho. O que eu vou precisar de fazer para conseguir apagar esse brilho? Olha que bacana, nós vamos precisar de mesclar essa nossa camada com a camada do carro. Ficou até escrito errado aqui. Ó. Então quando eu mesclar, ele vai entender que essa área onde é um brilho também faz parte de uma camada, porque por enquanto ele não entende isso. O brilho é só uma expansão que foi feita a partir dessa área que eu pintei com o pincel. Então se eu passar o mouse aqui, ó, não tem nada. Eu posso escolher qualquer outra camada, ó, não tem nada. Ele não consegue apagar essas áreas ali. Então para que nós possamos apagar essa área de expansão do brilho, eu preciso mesclar minha camada neon com a do carro. Porém, depois que eu mesclar essa camada, isso aí vocês têm que ter atenção a isso, não será possível mais
eu configurar esse meu neon. Então, por questão de preservação, vou até dar um Ctrl D para tirar essa seleção. Na próxima aula eu vou continuar explicando isso. Tira a seleção, por questão de preservação, duplica a camada neon. Na próxima aula eu vou explicar o passo a passo aqui.